Estes e outros destaques a partir de agora em mais uma edição de Pan News. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. O mundo está em alerta para o novo cyberataque iniciado nesta terça-feira, que atingiu principalmente o governo da Ucrânia e também atingiu empresas ao redor do mundo. Aqui ao meu lado, o companheiro Carlos Aros, que está acompanhando desde cedo este ataque cibernético, Aros, que traz novas preocupações e é muito semelhante ao ataque ocorrido em maio, né? Exatamente. Um esquema muito parecido com o ransomware, né? Sequestrando informações, bloqueando o acesso às informações dos computadores infectados. Chama atenção o impacto na Ucrânia, porque o governo se manifestou por várias fontes e são muitas instituições públicas que foram afetadas, diversas empresas, até mesmo o aeroporto de Kiev sofreu com esse ataque. É o perigo da chamada internet das coisas. Tudo conectado aumenta o risco. E é justamente sobre isso que nós vamos falar com o Thiago Bordini, que é especialista em segurança, porque há algum tempo atrás, eu e o Thiago estivemos juntos em um evento que discutia justamente isso, como se proteger em um ambiente em que está tudo conectado. Tudo é um risco, oferece um risco em potencial. E nós estamos experimentando isso na pele, porque algumas empresas brasileiras também têm sido afetadas, né, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Isso mesmo, a gente está vivenciando novamente uma cena de alguns meses atrás, com um desespero de algumas empresas com um caso de vírus, né, de um ransomware. E nesse caso até um vírus um pouco mais antigo, né? Ele foi lançado ano passado e agora tomou uma proporção um pouco maior, na verdade hoje cedo, principalmente no leste europeu e começando a chegar em algumas empresas aqui no Brasil. O que dá para dizer sobre essa ferramenta que está sendo usada? É uma variação do WannaCry? Não é? O que está acontecendo? Explica para a gente. Bom, o nome técnico da ferramenta do malware, na realidade, é Petya ou Petya, e ele utiliza a mesma forma de ataque do WannaCry, que foi o vírus que a gente teve alguns meses atrás, mais especificamente. A grande diferença é que no caso do WannaCry, ele criptografava, ou seja, ele tornava inacessível alguns arquivos do computador. Esse artefato que a gente está vivenciando hoje, esse ataque que a gente está vivenciando hoje, ele acaba encriptando, ou seja, ele acaba bloqueando o acesso a todos os arquivos do computador. Então, o computador inteiro fica inacessível e está sendo solicitado um resgate em bitcoins aí para você recuperar esses dados. Os valores mencionados até agora, pelas fontes, tratam em torno de $300 pagos em bitcoins para desbloquear esses arquivos, né? Então, a falha é a mesma que o WannaCry utilizou no mês passado, mas com uma nova forma de bloquear os arquivos muito mais potencializada e muito mais destrutiva do que qualquer plataforma Microsoft Windows hoje que utiliza um protocolo. Aí eu vou ter que entrar numa questão um pouco mais técnica, chamada SMB, versão 1. Tendo esse protocolo habilitado, e não tendo as atualizações aplicadas, ele está vulnerável. Então, pode ser desde aquele antigo Windows XP até o Windows 8, ou até mesmo o Windows 10 pode permitir esse tipo de ataque aí. O que é curioso, né, Thiago? Porque a Microsoft, eu conversei com algumas pessoas e eles diziam, olha, o Windows 10 está protegido porque todas as atualizações foram feitas, etc, etc, etc. Então, a fragilidade, a vulnerabilidade também estava presente no Windows 10. Na realidade, a grande diferença é que o Windows 10 vem com essa funcionalidade desativada por padrão. Perfeito. Mas tem algumas empresas que, por manter compatibilidade com sistemas antigos, precisa habilitar, rebaixar o nível de segurança. E é aí onde ele acaba se tornando vulnerável. Só para traduzir para a gente, essa pergunta foi feita hoje cedo para mim, e eu fiquei em dúvida sobre como responder, e você é o especialista. Como é que as empresas conseguem desabilitar a localização da origem daquela ameaça, né? Como é que as empresas estão revertendo esse quadro?
método de contágio realmente ele se alastra muito rápido, né? Como no caso do WannaCry. O que as empresas precisam fazer são as mesmas políticas de segurança, as mesmas receitinhas que foram divulgadas no ataque anterior e que são, vamos dizer assim, meio que mantras na área de segurança, que é manter os sistemas atualizados, restringir os acessos de uma forma mínima possível, ou seja, se o usuário não tem necessidade de ter acesso à internet, ou um computador não precisa ter acesso à internet, que ele não tenha, né? O que as empresas acabam fazendo é deixando tudo liberado e aí isso acaba potencializando bastante. Então, nesse caso, a melhor dica que a gente teria seria justamente essa: tirar os acessos excessivos, né? Aplicar as atualizações de segurança, manter todos os programas atualizados, não só Windows, mas a gente teve uma versão do WannaCry que afetava sistemas operacionais e também Linux. Então, aplicar isso também em sistemas operacionais Linux, fazer aquela liçãozinha de casa que a gente deveria fazer, não só nas empresas, mas em casa também. E como você mencionou, não só em instituições financeiras, a gente teve alguns casos na Ucrânia de setor energético, hospitais, uma planta que gerencia a unidade radioativa de Chernobyl também foi comprometida e aí gera um problema um pouco mais sério. Então, tem uma série de instituições que estão sendo afetadas, ou seja, a gente percebe que não é algo focado em um nicho de mercado, ou seja, não é um ataque direcionado ao setor financeiro ou setor energético, como a gente vê em algumas ameaças. Essa é uma ameaça realmente bem generalizada e que pode afetar qualquer empresa, não só fora do país, mas aqui também, desde pequena até grandes corporações. Esse é o Thiago Bordini, especialista em segurança digital, falando conosco, Vitor, sobre esse ataque que afetou grande parte dos serviços da Ucrânia e em diversos outros países da Europa também com efeitos. E no Brasil, nós tivemos a notícia mais cedo do Hospital do Câncer de Barretos, com a interrupção do atendimento, porque os serviços foram desativados também em função desse vírus. Ô Carlos, é bom lembrar que no primeiro onda de cyberataques, você deve imaginar quanto esse jovem deve estar sendo requisitado neste momento, quantas ligações deve ter no celular dele neste momento. Ele deverá ser acionado em algum momento agora para tentar desarmar esse novo cyberataque. Ele ou qualquer um que tenha o conhecimento para fazer dar a contra-resposta. Obrigado, Thiago. De nada, um abraço a todos, boa tarde aos ouvintes. 3h23 em São Paulo.